amo cinema. É mais que um passatempo pra mim. É uma conexão maior do que eu possa pôr em palavras. Quando uma obra consegue me fazer sentir, seja raiva, tristeza ou entusiasmo, um calafrio na espinha, um riso involuntário, olhos cheios de água. Quando eu penso em certas cenas, falas, personagens, músicas, eu penso em onde eu estava quando eu vi pela primeira vez, ou até mesmo a segunda, terceira. Com quem eu vi, que emoções ela me trouxe. E acho que sempre quis poder fazer outras pessoas sentirem tocadas de alguma forma por aquilo que só eu via. Rever filmes com minha família e amigos sempre foi um lazer próprio. Mas para poder assistir as reações dele em alguma reviravolta, a morte de um personagem ou quando um beijo finalmente acontecia, do que realmente rever o filme em si. Acho que é daí que vem minha vontade de fazer cinema. Contar histórias que eu gostaria de poder ver outras pessoas sentindo. Minha família nunca teve grande condição financeira durante minha infância e adolescência. Imagina aí, o casal se separa, a mãe com 3 filhos viaja para o interior para ficar próxima de sua família e luta para conseguir criá-los sozinha. Assistir a filmes era algo que me completava. Talvez por funcionarem como uma válvula de escape da realidade ou como um vislumbre do que a vida podia ser. Ou pelas diferentes histórias que me fascinavam, seja pela televisão, VHS, DVDs. E quando paro para pensar em como esse amor surgiu, eu não consigo separá-lo de minha mãe. Ela sempre fez questão de que tivéssemos acesso a tudo que ela nunca teve, e por sempre ter gostado de filmes, isso obviamente teve grande impacto nos meus gostos pessoais. Desde o amor por musicais a filmes de dança dos anos 80, até os DVDs com compilados de clipes internacionais, os famosos flashbacks. E foi refletindo sobre isso que cheguei em uma questão interessante sobre nós dois. É curioso que os filmes que costumamos revisitar de tempos em tempos sejam de um tipo muito específico. Narrativas romântico-trágicas. Entenda, minha mãe viu Ghost mais de 10 vezes no cinema. Ela basicamente viu sozinha, depois foi com uma colega, meu pai, minhas tias, com minha avó. Enfim, é um dos filmes que se estiverem passando na TV, ela para ver, independente do que esteja fazendo. E recentemente vimos Titanic juntos de novo, e lembro de ter ficado intrigado por ela saber as falas de várias cenas. E foi analisando eles que cheguei à conclusão de que, primeiro, são os que lhe marcaram de alguma forma significativa e ela gosta de tê-los para poder rever quando quiser. Segundo, eles provam minha teoria do tipo de histórias que importam mais pra ela. Então, qual o apelo dessas narrativas e por que elas são contadas desde que o mundo é mundo? Somebody get some help! A tragédia foi um dos gêneros teatrais mais encenados durante a Grécia Antiga, o berço das histórias dos heróis como conhecemos. Prometeu Acorrentado, Édipo Rei, Medeia, ou os mitos, como o de Orfeu e Eurídice, em que ele literalmente desce ao inferno para salvá-la, e Hades permite que eles saiam, com a condição de que Orfeu chegue até a saída sem olhar para trás. Mas no último instante, ele se vira, condenando ela para sempre. Qualquer uma das obras shakespearianas serviria de exemplo, mas eu vou citar uma que não só foi ensinada trilhões de vezes, tem mais de 900, eu não tô brincando, versões cinematográficas. Seja em filmes, séries, animações, a lista é literalmente infinita. Romeu e Julieta, o melodrama em seu ápice. Os amantes que, por infortúnios fora de seu controle, não conseguem ficar juntos. Os exemplos são inúmeros, desde as melosas adaptações de Nicholas Sparks até a ressurgência na última década do gênero adolescente. Só Nasce uma Estrela teve 5 versões, com a mesma história. Eu e minha mãe adoramos a versão com a Barbra Streisand e a mais recente com a Gaga. And the band won't play. I'll always remember us this way. A questão é que eu cresci vendo essas histórias, e elas acabaram por me influenciarem em como ver certas coisas. Lembro como se fosse hoje, quando a Globo exibiu Brokeback Mountain e minha família inteira comentou sobre o filme no dia antes da exibição. E eu ter sido tirado da sala assim que eles perceberam sobre o que se tratava a história me marcou de um jeito que só após eu me assumir eu fui entender. Eu sempre soube que um dos personagens morria, e mesmo não podendo ter terminado o filme, um entendimento de ele mereceu era algo recorrente quando pensava sobre o filme em questão. Uma semana após contar à minha mãe sobre minha sexualidade, uma semana bem dramática, pra ser sincero, eu revi o filme.
e tive uma crise de choro na madrugada de um jeito que nunca tive antes, por medo. Medo de que aquela história fosse ser a minha, viver em negação sem ter coragem de viver completamente. E mesmo se tentasse, o que encontraria seria o mesmo que o Jack: morte. Eu sempre me emociono quando revejo, hoje com consciência de que essa não é a minha narrativa, mas infelizmente é a de várias pessoas. E enquanto eu choro, eu sempre me questiono o porquê eu me faço passar pela mesma dor. It's a tragedy. But we sang it anyway. Acho que um exemplo interessante para explicar o que me faz voltar a esses tipos de narrativas é o musical Rendição, uma adaptação do mito de Orfeu e Eurídice, citado anteriormente, que por si só é corajoso o suficiente para ter um final trágico, mas também toma toda a sua duração para realmente explorar o apelo de histórias com finais trágicos. O que torna a experiência especial é que enquanto você assiste, ele investe muito mais tempo no romance do que o mito original nunca pôde. Então, quanto mais próximo você chega do final, você realmente começa a acreditar que, como Jack e Rose e aqueles jovens rebeldes talvez consigam dessa vez. Mesmo conhecendo o mito, o musical te puxa pra dentro, e mesmo avisando desde a primeira música que ele é uma tragédia. Ele faz você se questionar: será que eles vão mudar o final? Porque é onde parece estar indo. Mas não, eles não mudam. E é aí que tá a beleza da narrativa. Uma boa tragédia apela para o desejo inerente, completamente humano, de esperança. São momentos como esse em Titanic que fazem você ficar tenso inconscientemente, mesmo já sabendo o que vai acontecer, de que dessa vez vai dar certo. Eu não sei se ficou claro, mas eu amo cinema. E também amo minha mãe. É mais do que um passatempo pra mim. E acho que pra ela também. Ainda mais porque hoje também é meu trabalho. E a gente tá longe de ter uma relação perfeita. Então, quando penso em que tipo de histórias eu quero contar, levo em consideração que histórias eu gostaria de ver quando criança, ou no meu isolamento adolescente, ou Rafael de agora, Para além das tragédias. mesmo eu adorando elas.